Olá a todos, bem-vindos novamente. Iniciaremos agora a segunda parte do minicurso Computação Serverless, Conceito, Aplicações e Desafios. Para algumas plataformas existentes no mercado, sendo que apresentaremos três plataformas pagas, que são elas a AWS Lambda, a Azure Functions, a Google Cloud Functions, e trazemos essas por serem as três principais plataformas existentes hoje. Podemos destacar a AWS Lambda como a principal plataforma hoje serverless no mercado. Após essas três, mostraremos três plataformas open source, OpenFaaS, a OpenWhisk e a OpenLambda. Dessas três plataformas, nós aprofundaremos na plataforma OpenFaaS, por ela ser a plataforma escolhida para a parte prática desse minicurso. E então vamos falar agora da AWS Lambda. A AWS Lambda ela foi lançada em 2014 e, segundo uma pesquisa da Flexera, a AWS, o serviço AWS é a plataforma em nuvem mais utilizada pelas empresas consultadas pela Flexera, e em consequência disso a plataforma AWS Lambda ela detém uma parte significativa do mercado e ela foi responsável por moldar parte do ecossistema de aplicações sem servidor. Ela é altamente integrada a outros serviços da AWS. Não existe um detalhamento sobre a arquitetura da AWS Lambda. É possível saber que ela foi implementada sobre o Firecracker para criar máquinas virtuais. Isso é um serviço personalizado também da AWS. E ela possui... a AWS ela oferece ainda 12 meses de acesso gratuito à sua plataforma, sendo que ela oferece 1 milhão de chamadas de função por mês, com granularidade de 100 milissegundos para o tempo de execução dessas funções. Então, fazendo um pouco de conta, a gente estaria falando de mais de 3 milhões de segundos de computação serverless que a AWS oferece gratuitamente. Até o momento de escrita desse minicurso, as linguagens que a AWS Lambda suportava eram a Java, Go, a PowerShell, a JavaScript através do framework Node.js, C#, Python e Ruby. Dando seguimento, a próxima plataforma serverless que vamos apresentar é a Azure Functions. Ela também foi lançada em 2016. Ela, segundo a pesquisa da Flexera, ela é a segunda plataforma mais utilizada. Uma das vantagens é que ela é altamente integrada com outros serviços da Azure. E um detalhe legal é que ela possui um subproduto chamado Durable Functions. E esse subproduto ele permite escrever funções com estado dentro de um ambiente serverless. Até a escrita desse minicurso, as linguagens que eram suportadas pela Azure C#, JavaScript, F#, Java, PowerShell, Python e TypeScript. Dando um segmento, vem a Cloud Functions, que é o serviço sem servidor da Google. Ela também foi lançada em 2016. Ela é altamente integrada também com o serviço da Google. E dentre as três plataformas pagas que nós apresentamos, a Google Function é a que menos dá detalhes sobre a sua plataforma sem servidor, com as linguagens suportadas apenas a JavaScript, a Go e a Python até o momento de escrita desse minicurso. Bom, pessoal, vou falar um pouco agora sobre o OpenFaaS, que é o framework que foi utilizado na parte prática desse minicurso. O OpenFaaS é uma plataforma de código aberto, baseada na licença MIT. Então, ele está disponível para qualquer pessoa que deseje fazer alterações, adicionar novas features, etc.
Existe um site institucional através do qual as pessoas podem acessar, ler as informações, ler a documentação e principalmente saber como que é possível adicionar novas contribuições. Ele tem um repositório público no GitHub também, então pull requests são completamente aceitáveis e é uma comunidade bem ampla que tem crescido cada vez mais, principalmente no contexto da computação serverless, né? É um dos melhores frameworks e mais utilizados nesse aspecto, nesse âmbito. No OpenFaaS, as funções no caso, os serviços, né, as funções como serviços são executadas dentro de containers individuais, que são containers Docker. Então, basicamente, o que é feito? Você cria um container Docker, né? E dentro desse container Docker você coloca a sua função escrita numa linguagem de programação qualquer. A escalabilidade no OpenFaaS é baseada no número de requisições realizadas para uma determinada função. Ou seja, quanto mais você realiza requisições a uma função X, mais cópias dessa função X vão ser criadas para poder atender a demanda. Isso ocorre porque, quando você realiza uma requisição de uma função que está encapsulada dentro de um container, este container ele fica alocado para que essa função realize seu processamento, seu devido cálculo, etc., seja lá o que for executado dentro do container pela função, até que o processamento termine. Ou seja, durante o meu processamento, se ele durar 10 segundos, um outro usuário que chegar logo após a minha solicitação não vai poder utilizar esse recurso até que eu termine de utilizá-lo. Então, é exatamente aí que a escalabilidade entra. Ele cria várias cópias, que são cópias de containers, né? E que permite que o sistema tenha uma escalabilidade muito alta. O OpenFaaS ele suporta várias linguagens de programação. Isso é feito através do Docker, principalmente. O Docker ele permite que você crie containers, não é? E os containers eles podem ser programados e receber as dependências, serem criados com base em imagens do Docker, né? Que podem agregar várias dependências. Então é possível que você possa adicionar uma linguagem de programação como a linguagem C, como a linguagem Python, ou até mesmo vários frameworks de desenvolvimento, como frameworks de desenvolvimento web, do tipo do JavaScript, React, Node, baseados em JavaScript, né, esses exemplos. O OpenFaaS ele conta com um repositório oficial de linguagens de programação e tem alguns frameworks também. E esse repositório oficial ele pode ser clonado por um usuário e o usuário é totalmente livre para poder realizar qualquer edição nas dependências, ou seja, inclusive pegar uma delas como exemplo e refazer o container, todas as dependências, todos os arquivos, de forma a adicionar uma linguagem de programação totalmente nova que não seja disponibilizada de forma oficial pelo framework. Além disso, o OpenFaaS ele conta com uma interface gráfica amigável, disponibilizada de forma web, servida por um dos containers que fazem parte da stack, né, que vai ser apresentado. E é um framework muito portátil, devido à utilização dessa técnica de containerização, né? Então, isso adiciona muita portabilidade. Falando um pouco agora da arquitetura do framework, ela é basicamente dividida em camadas. E cada camada dessa é responsável por encapsular uma das partes, né, dos componentes do framework em si. Vamos começar discutindo pela camada 4, em seguida a 3, a 2 e a 1. A camada 4 ela é composta pelo API Gateway, né, que é uma API, no caso. A camada 3 é composta por vários componentes, no caso Prometheus, e os próprios containers das funções, sendo que dentro do container da função a gente tem um componente que é o Watchdog e o próprio programa da função implementada. A camada 2 ela é a camada dos orquestradores, que são componentes de orquestração de containers. No caso, o OpenFaaS é compatível com o Docker Swarm e o Kubernetes. E mais algumas outras opções, que, claro, podem ser adicionadas, mas os mais utilizados pela comunidade são o Docker Swarm, devido à sua simplicidade, e o Kubernetes, devido ao seu padrão de ambiente de produção, alto padrão de tecnologia e muito bem organizado, funciona muito bem. E finalmente a camada 1 composta pelo Docker, que é basicamente a base da estrutura como um todo.
Então, discutindo um pouco mais, de forma um pouco mais aprofundada, a camada 4, que é a camada da API Gateway. Ela é responsável por interligar todos os módulos do framework. Isso quando você tem uma função e essa função ela precisa se comunicar com o usuário, isso vai ser feito através de requisições. E essas requisições elas vão ser realizadas através dessa API. Então a API ela, recebe as requisições e devolve as respostas ao usuário que realizou a requisição. Lembrando que o usuário pode ser de fato um usuário, como pode ser também um software, ou até mesmo outra função implementada dentro da própria stack do OpenFaaS, ou como uma função implementada, adicionada por um usuário. Então ela é responsável por gerenciar os mecanismos de comunicação e utiliza o protocolo HTTP como mecanismo de comunicação. Além disso, ela conta com alguns mecanismos de segurança para garantir que as informações trafegadas não sofram certas vulnerabilidades, e ela é utilizada pela interface de usuário interativa, que foi a interface que foi mencionada, interface gráfica que é nativa do OpenFaaS. A camada 3 ela é basicamente composta principalmente pelo Watchdog e pelo Prometheus, além das próprias funções implementadas. O Watchdog ele é basicamente a interface entre as funções e o mundo externo. Isso é, você tem um código de uma função e esse código realiza determinado processamento. E esse processamento ele é convertido em um formato de requisição ao final do processamento, certo? E quem recebe esses dados, transforma-os em requisição e envia de volta para o usuário através da API, é o Watchdog. Então ele é responsável por realizar a interface entre o interior do container, que não conhece o mundo externo, e a própria API, por sua vez, os próprios usuários. Além disso, dentro dessa camada existe o Prometheus, que é basicamente, ele é servido por um outro container, né, que faz parte da pilha de containers que formam o framework, e é responsável por coleta de métricas de utilização, como o número de requisições realizadas em cada uma das funções, tempo médio entre cada uma das requisições, tempo de execução, etc. Sobre a camada 2, camada de orquestração. Basicamente, essa camada é responsável por organizar e gerenciar as instâncias de containers, ou seja, é a camada que permite a organização horizontal de cada um dos containers que armazenam as funções. Isso significa que o mecanismo de orquestração ele é responsável por distribuir os containers em vários computadores, sem que exista distinção de qual máquina em qual máquina um container está executando e em qual máquina outro container está executando. Ou seja, é como se fosse um cluster criado de forma virtual. A partir do momento que o usuário adiciona uma nova função, essa função vai ser alocada em um dos computadores. Se esse computador não tiver mais capacidade para receber nenhuma outra função, ela vai ser armazenada em um outro computador. No entanto, ela vai ser adicionada em um mesmo nó. A inclusão de novos servidores ou nós ela é feita de forma rápida e fácil, através de poucos comandos. E a adaptação de recursos é muito fácil, justamente por essa alta distribuição. Os exemplos que podem ser mencionados são o Google Kubernetes e o Docker Swarm, que já foram mencionados anteriormente. O Kubernetes é um orquestrador de padrão de produção, né? Muito eficiente, já várias vezes testado, consolidado no mercado. E o Docker Swarm, ele funciona da mesma forma, só que ele é um pouco mais intuitivo, mais fácil de usar e mais simples. Então, o Kubernetes é indicado para ambientes de produção e o Docker Swarm é indicado para ambientes menores, né? Talvez um ambiente de ensino, como o próprio minicurso, né? O próprio ambiente do minicurso foi configurado através do orquestrador Docker Swarm. Finalmente, a camada 1 é a camada composta pelo Docker, que é um sistema de virtualização, né? E é um sistema muito robusto. Dentro de um container Docker, os recursos são compartilhados com o hospedeiro. Ou seja, um container ele compartilha o mesmo kernel que a máquina na qual ele foi criado, né? Ele foi executado, ele foi inicializado. Isso faz com que eles sejam rápidos e leves quando comparados com máquinas virtuais, porque vários dos componentes que as máquinas virtuais precisam para funcionar, que são muitas vezes simulados ou baseados nos próprios recursos do hospedeiro, mas de forma individualizada, ou seja, uma máquina virtual ela tem seu próprio kernel,
tem seu próprio sistema de gerenciamento de arquivos, de memória. O container não tem, ele não precisa desse tipo de mecanismo. Ele compartilha os mecanismos fornecidos pelo próprio hospedeiro. No OpenFaaS, então, as funções são encapsuladas como serviços, e esses serviços são servidos através de containers Docker. Dando continuidade às plataformas, a gente vai agora para a plataforma OpenWhisk. A plataforma OpenWhisk ela é a plataforma sem servidor desenvolvida pela IBM e ela conta com suporte da Apache. Ela foi lançada em 2016 e as linguagens que ela suporta são várias, são elas a JavaScript, Go, Python, Java, PHP, Ruby, Swift e .NET. A plataforma ela foi desenvolvida em cima de outras plataformas que dão suporte à sua arquitetura. Ela utiliza o Docker, ela utiliza um servidor web Nginx, um serviço de mensagens Kafka e um banco de dados CountDB. A arquitetura da OpenWhisk ela é baseada em três pontos, que são as ações, os gatilhos e as regras. As ações elas são as funções serverless propriamente ditas. E os gatilhos eles disparam em resposta a algum evento, seja uma solicitação HTTP ou seja chegada de dados em um dispositivo IoT. E as regras elas vão associar um gatilho a alguma ação, dessa forma disparando as funções serverless. O fluxo de trabalho da arquitetura chegou uma requisição no servidor web Nginx. Esse servidor ele vai processar essa requisição. Assim que ele terminar e ele não tiver mais nada para ele processar, a solicitação é repassada ao controlador. O controlador, então, ele recebe essa solicitação, ele busca no banco de dados pelo usuário e as permissões que esse usuário tem, autenticando o usuário a fazer tal solicitação. Depois que ele recebe essa autenticação do banco de dados e valida essa autenticação, ele busca novamente o banco de dados carregando a ação necessária para realizar a solicitação, para processar a solicitação. Depois disso, como ele possui uma visão geral do sistema e ele fica constantemente verificando o estado do sistema, ele escolhe então um invocador para invocar a ação solicitada. E nesse ponto ele faz um trabalho bem legal, porque nesse ponto pode acontecer dois problemas. Primeiro problema é que o sistema pode falhar perdendo a invocação. E o segundo problema é que o sistema ele pode estar com uma demanda muito alta e precisar esperar que outras solicitações sejam concluídas, outras chamadas sejam concluídas. Então, para solucionar esses dois problemas, ele utiliza um serviço de mensagem chamado Kafka. Esse serviço de mensagem Kafka, ele desacopla o produtor de um fluxo de um consumidor de um fluxo. O que isso é na prática? Ele desacopla o controlador, o controlador ele vai produzir o fluxo de trabalho, ele vai produzir a demanda, e os consumidores, que no nosso caso é o invocador. Então, o Kafka ele faz essa ligação, prevenindo e deixando o sistema mais resistente a falhas. Então, o papel do invocador, nesse caso, seria simplesmente carregar e configurar um container Docker para que a ação seja executada dentro desse container e o código da ação é inserido dentro desse container. Finalizando assim a chamada, a solicitação. Detalhando um pouco mais o sistema OpenWhisk, a gente tem que as ações, gatilhos e as regras descritas anteriormente, elas sempre vão pertencer a algum namespace e opcionalmente a um package. Uma ação, um package,
ele pode conter várias ações dentro dele. Entretanto, um package não pode conter outro package. Ou seja, eu não posso fazer alinhamentos de package. E as ações, elas possuem limites, alguns limites, como por exemplo, uso de memória, tempo de processamento, entre outras coisas. Esses limites das ações, eles podem ser configurados e cada limite ele vai possuir uma granularidade diferente. Mais detalhes sobre essas granularidades e sobre esses limites estão na tabela 5.2 do texto do minicurso. Bom, vou falar um pouco agora sobre os projetos de pesquisa, né? São projetos de pesquisas realizados na área de computação serverless, que utilizam a computação serverless para poder atingir algum determinado objetivo. Então, a computação serverless ela tem aplicação em várias áreas do conhecimento, como, por exemplo, o processamento de vídeo. Um dos objetivos ao se utilizar esse tipo de computação é proporcionar o processamento de vídeo de forma escalável. Muitas vezes é necessário que uma quantidade imensa de vídeo seja distribuída. Pense no cenário, por exemplo, do YouTube. Talvez seja interessante distribuir em vários computadores, várias instâncias de determinada função que é responsável por processar os vídeos de alguma forma. E o objetivo que se busca nesse tipo de situação é o baixo tempo de resposta. Isso visando também a situação de streaming, né, muito utilizada nos dias atuais. Então, nesse contexto, o baixo tempo de resposta é um contexto crucial. A aprendizagem de máquina é um bom exemplo também. Nessa situação, principalmente visa-se o treino de modelos em clusters distribuídos. É muito mais interessante que você tenha uma função que é responsável por treinar determinado modelo de aprendizagem de máquina, e ao invés de você ter uma única função treinando uma quantidade limitada de dados, você pode ter várias funções que treinam os dados de forma simultânea, talvez compartilhem informações entre si para poder produzir um conhecimento mútuo mais rápido. Então você consegue obter resultados em uma quantidade muito maior, talvez uma qualidade melhor, em um tempo muito menor. Computação científica. Nesse aspecto, principalmente utiliza-se as funções como executoras de operações matemáticas. Outro exemplo interessante é a aplicação da computação serverless no contexto de computação das bordas, ou Edge Computing. Nesse caso, a utilização de funções como serviço resolve várias limitações, como as limitações de gerenciamento, de volume de dados e principalmente de custo. No contexto de segurança, existem pesquisas também que buscam meios de impedir ataques maliciosos em sistemas serverless. Então, pode ser que existam formas de realizar ataques e, devido à dinamicidade e à utilização de containers, principalmente nesses contextos, é interessante que existam formas de impedir ataques maliciosos de todas as formas. Uma outra área muito interessante é a utilização da computação serverless no contexto de processamento de dados em Smart NICs. No caso, as Smart NICs são utilizadas para realizar o offload de funções, né? Você remove o processamento de determinadas funções de um computador, de um servidor, para uma Smart NIC, e com isso você ganha principalmente em eficiência energética e em tempo também de processamento. Olá pessoal, aqui é o Jean. Vamos partir agora para o modo prático do nosso mini curso. Nesse modo a gente vai demonstrar como é que instala e utiliza funções serverless utilizando a plataforma OpenFaaS. A gente escolheu a OpenFaaS pela facilidade, tanto pela facilidade de instalação e uso, quanto pela quantidade de funções que ela consegue que ela consegue realizar comparado com suas concorrentes. E o fato também dela ser open source, né? Então, no primeiro passo, a gente precisa instalar a plataforma no computador hospedeiro. Aí, o primeiro passo é instalar esses dois pacotes, que são o Git e o Docker. A gente vai precisar instalar o Git porque para poder baixar o código do OpenFaaS, do GitHub, e instalar o Docker.io porque o OpenFaaS funciona em cima do Docker.
Aí, agora vamos usar o Git que a gente acabou de instalar para clonar um repositório do OpenFaz. Como vocês podem ver, Git clone um repositório do OpenFaz. E em seguida instala a plataforma. Um sudosu para você para virar root na máquina. Um cd faz para entrar na pasta que você acabou de copiar. E o make, que vai compilar o código do OpenFaz. Agora ainda é necessário construir e publicar no OpenFaz. Para construir é só usar o script build view comando, ainda na pasta do faz que a gente abriu no passo anterior. Tem o script build que já veio já veio do que a gente baixou lá do GitHub. Depois de rodar o build, se você não teve nenhum erro, a plataforma está apta para ser publicada. Para publicar a gente usa o Docker Swarm, que é o orquestrador que a gente está usando, é o Docker Swarm, que o OpenFaz usa, é o Docker Swarm. Aí esse comando, docker swarm init, para iniciar, advertise a DDR para você falar qual que é a interface de rede que você está subindo esse Docker Swarm. Depois do Docker Swarm iniciado, você dá um deploy stack.sh, que também é um script que veio junto quando baixou do GitHub, para poder publicar. Na hora que você roda esse deploy.stack, ele gera as credenciais de usuário. Você precisa guardar essas credenciais de usuário, porque elas vão ser necessárias mais tarde. Inclusive agora você já vai precisar usar ela. Você vai acessar a plataforma no navegador, na máquina que você está rodando, que você está instalando o OpenFaz. No endereço 127.0.0.1, que todo mundo sabe que é o localhost, na porta 8080, que é onde roda o serviço do OpenFaz. Você vai abrir a tela de autenticação, como a que está aparecendo aí no slide. E você vai entrar com as credenciais geradas no passo anterior. Além de instalar a aplicação servidor, você precisa também instalar a aplicação do cliente, que é a aplicação que o desenvolvedor vai usar para poder publicar e aplicar funções. Existe mais de um jeito de instalar, existe pelo Brel, por script e uma outra opção para instalar para usuários do Windows. Nesse tutorial, a gente vai optar por instalar por script. Então você dá um cur para poder baixar o script do Clear OpenFaz, o script de instalação, conforme está aí no slide, cur -ssl, o endereço, e roda esse script no shell sh. O pipe joga uma saída de um comando no outro, você joga no sh para rodar os comandos desse script. Feito isso, a aplicação está pronta para divulgar funções. E o gateway, por padrão, é o localhost 127.0.0.1 na porta 8080. Aí, para realizar o login nesse gateway, usando as credenciais obtidas no passo anterior de instalação do servidor, do deploy lá, você dá um fastcli, que é o comando que é o que a gente acabou de instalar, que é a aplicação do cliente, chama fastcli. Fastcli, login, aí menos username definido lá, que igual como se for pegar o exemplo daqui, é admin, com a senha que foi gerada lá também. Aí você já logou com o seu fastcli no servidor, e caso você deseje fazer o download de todos os templates oficiais, basta executar o fastcli template pool e entrar na pasta template, que você vai poder conseguir ver todos os templates lá. Não ls lá passa template, na verdade, que você lista todos os templates que foram baixados. Agora vamos explicar como é que faz para implementar, depois de feito tudo isso, como é que a gente faz para que o servidor já está operacional, a aplicação cliente já está operacional, a gente já pode implementar uma função. Para começar a escrever uma função, basta você digitar esse fastcli_new "-lang", seguido da linguagem da função e do nome da função. Vamos dar um exemplo aqui, vamos criar uma função Python. Aí vamos dar fastcli_new "-lang Python hello minicurso", como está escrito aí como vocês podem ver aqui no slide.
que isso vai fazer? Bem, vão ser criados 3 arquivos, um no diretório raiz, onde é que você rodou o comando, e uma pasta com o nome que foi dado para a função. A gente deu no passo anterior o nome para a função de Hello Minicurso. Então vamos criar uma pasta, vai ser criada uma pasta chamada Hello Minicurso com os arquivos handle e handle.py e requirements.txt. Além disso, vai ser criado na raiz o arquivo chamado hello minicurso.iml. Nos slides seguintes eu vou explicar detalhadamente o que é cada um desses arquivos. O primeiro arquivo é o handler.py, que é o primeiro que nós vamos editar. Ele é a função propriamente dita. Nesse nosso exemplo, a gente está... É apenas um Hello World, um Olá Mundo. A gente vai imprimir na tela o Olá Nome, sendo que nome é uma variável fornecida na função como parâmetro. Você vai passar, no meu caso, eu passaria Olá passando o nome para o Jean na hora de chamar a função e receberia de resposta um Olá Jean. Agora, e o outro arquivo que nós precisamos editar também, que é o arquivo hellominicurso.iml. Nesse arquivo são definidas as opções da função. Vocês podem ver no slide aí, essa parte que numa fonte diferente aqui, é o conteúdo do nosso arquivo para o nosso exemplo. É, a, no provider tem o nome da aplicação, que é no OpenFaaS, e o gateway que está rodando localhost na porta 8080, que é onde que a função vai rodar. Aí depois a gente tem o function, que é o bloco que define as funções. E existe a possibilidade, claro, de ter mais de uma função por arquivo. A primeira linha logo após o nome do bloco, que é o nome da função, que é Hello Minicurso. O lang, que especifica a linguagem de programação que ela foi escrita. O handler, que especifica o caminho até a função, onde que ela está. E o image especifica qual é o nome da imagem Docker dessa função. E tem um arquivo ainda, temos o arquivo requirements.txt, que especifica as dependências da função. Nesse exemplo, a gente não tem nenhuma dependência, então não precisa alterar esse arquivo. Caso fosse um outro exemplo, se precisar de alguma biblioteca específica do Python, você tem que adicionar nesse arquivo agora. No requirements.txt, você ia lá e ia listar todas as bibliotecas que você precisa. Aí, como a gente não vai editar, a gente já pode construir a função. Construir a função, ele basicamente gera a imagem Docker da função. Então você faz com fastbuild -f e o caminho do arquivo IML, que é o arquivo de opções que a gente criou lá na frente. Lá atrás, na verdade, né? E agora, com a imagem gerada, a gente já pode publicar a função. O que é publicar uma função? É tornar ela disponível para uso. Então, quando você publica uma função, outra pessoa já pode pegar a URL gerada e acessar essa função. Aí, como está aí no slide, caso a função seja publicada sem nenhum erro, vai ter um retorno da plataforma com o código 200 e o endereço para invocar a função. Como está no exemplo, 200 ok, quer dizer que funcionou. E o endereço, como a gente está usando, como no nosso exemplo, a gente está usando localhost, vai ser localhost na porta 8080, a função e o nome da função, que é a Hello Minicurso. Agora, essa função está publicada e pronta para poder ser invocada. Bom, vou falar um pouco mais da parte prática agora. O OpenFaaS ele permite que os usuários possam invocar as funções que existem, que estão disponíveis no framework de várias formas, né? Ou seja, você pode chegar lá e realizar uma execução, uma invocação de forma direta. Para isso, você precisa utilizar softwares que atuam como clients. E esses clients eles precisam suportar o protocolo HTTP, porque o OpenFaaS, principalmente a API, ela utiliza o protocolo de HTTP como método de comunicação. Então, o seu cliente ele precisa suportar esse protocolo. Além disso, é possível enviar parâmetros de entrada, o que é muito útil, porque você pode, dessa forma, configurar suas funções para executar o processamento da maneira que você precisa e de forma totalmente flexível. Os clientes que serão abordados nesse mini curso
as aplicações clientes que serão abordadas nesse minicurso são a CURL, o curl, o FAS CLI, que é a interface de linha de comando nativa do OpenFAS, e o UI Portal, que é a interface gráfica nativa do OpenFAS. Bom, através do curl, é uma ferramenta de linha de comando muito utilizada, disponível em várias versões do Linux, né? E ela é baseada na biblioteca libcurl, então ela conta com várias funções que podem se comunicar em vários protocolos diferentes, como o FTP, LDAP e o próprio HTTP. O comando de instalação, pelo menos nas versões derivadas do Debian, é o apt-get install curl, muito simples, né? É disponível no repositório de pacotes oficial. Geralmente as versões já vêm com o curl instalado, mas sua instalação é de fato muito simples. Então, quais são os parâmetros que são necessários para se invocar uma função através do curl? Basicamente a IP, a porta, a função desejada e a lista de argumentos. Esse IP é o IP através do qual a API está disponível, né? A porta é a porta através da qual a API se comunica. A função é o nome da função desejada. E a lista de argumentos podem ser vários argumentos. Geralmente utiliza-se uma string separada por espaços, com dígitos ou com palavras mesmo, que podem ser convertidas logo após. Mas esses parâmetros podem vir de arquivos externos. Isso é permitido também. O exemplo ali mostra um exemplo de execução, né? No qual a API está hospedada no localhost na porta 8080. A função invocada é a função hello minicurso e o parâmetro é o parâmetro oi. O FAS-CLI, como já foi mencionado, é a interface de linha de comando oficial do OpenFAS, e ele possui vários comandos de gerenciamento de funções, tais como criação de funções, remoção de funções, e uma delas é a opção invoke, que é a função que permite invocar as funções propriamente ditas. Ela é interessante porque ela requer menos parâmetros do que o curl, porém os parâmetros eles são inseridos após a execução do comando propriamente dito. Então, enquanto no curl você digita todas as informações necessárias e os parâmetros na mesma instrução, o FAS-CLI você precisa primeiro digitar o próprio comando. Ali no exemplo a gente tem o FAS-CLI invoke hello minicurso, que é a função invocada. A partir do momento que você digitar Enter, o terminal ele vai permitir que você insira os parâmetros. E assim que os parâmetros forem recebidos, o processamento vai finalizar. Se a função não esperar nenhum parâmetro, a função será finalizada logo após. O UI Portal é a interface gráfica oficial do OpenFAS. Ela apresenta uma lista de funções ativas do sistema e possui uma interface de invocação interativa, que exibe várias informações que não são exibidas através das interfaces de linha de comando. Ela pode ser acessada através do navegador, na porta 8080, e uma das características interessantes é a possibilidade de se configurar o formato da saída, que pode vir em texto simples, em formato JSON, ou em download direto, através do qual você pode fazer um download de um arquivo fornecido pela sua função, por exemplo. Ou até mesmo a própria saída em formato texto, só que em um arquivo que pode ser baixado. Aqui nós temos um exemplo de alguns dados que são apresentados pela interface. No caso aqui nós temos a exibição do status da função. Esse status aqui diz se a função está pronta para ser invocada ou não. O número de réplicas, isso aqui tem a ver com a escalabilidade, tá? Quanto maior o número de réplicas, mais disponível essa função está para ser utilizada de forma ampla, né? De forma escalável. Invocation count mostra o número de vezes que aquela função, que aquela função, na verdade, foi invocada. A imagem mostra a imagem do Docker utilizada para fornecer essa função. A URL é a URL na qual a função está hospedada. E o function process apresenta o processo de entry point da sua função, ou seja, o processo que é executado logo após os dados serem fornecidos para a função através do watchdog. Outras informações que são exibidas, aqui no caso nós temos a opção de invocar uma determinada função, os seletores que vão ditar como que o resultado da função vai ser fornecido, e o status da resposta, que é um status padrão HTTP, no caso 200 aqui é de sucesso. O round trip in seconds, que ele exibe aqui no caso
o tempo que foi necessário para que a função fosse invocada pelo usuário, o tempo de processamento e o tempo de resposta. Ou seja, o total, o tempo total utilizado durante o processamento e a invocação e a resposta. E, por último, é apresentado o response body, que é o corpo da resposta, que apresenta a resposta propriamente dita fornecida pela função. Bom, vou falar um pouco agora sobre os templates, né? Os templates eles são arquivos utilizados como modelo para novas funções no OpenFaaS. Esses arquivos eles podem ser criados para qualquer linguagem de programação e eles são completamente customizáveis. Como já mencionei, o OpenFaaS conta com uma biblioteca oficial com vários templates que podem ser copiados, alterados, inclusive customizados do zero, customizados de forma completa, para suportar novas funções ou novas características que, de acordo com as necessidades do usuário. Basicamente, a estrutura geral de um template é um Dockerfile, um index.xt, no caso, xt remete à linguagem de programação escolhida para implementar essa função, o handler.xt e o template.yml. Os comandos necessários para se inserir um template novo no OpenFaaS são os apresentados aqui na tela. No caso, primeiramente, você deve criar uma pasta para armazenar suas funções e fazer o pull do repositório oficial de templates, se ele ainda não estiver disponível na sua pasta de desenvolvimento. Então, quando você acessa o template e lista, você vai poder ter acesso a todos os templates disponibilizados de forma oficial pelo framework. Próximo passo é criar uma pasta para o seu próprio template. Aqui no exemplo a gente cria uma pasta para linguagem C, né, C Language, e acessa essa pasta logo em seguida. Dentro dela é criada a pasta função e adicionados os arquivos header e handler.h, respectivamente. O conteúdo do arquivo header é basicamente uma declaração do handler, né, e a inclusão das bibliotecas que serão necessárias para a implementação dessa função. E o conteúdo do arquivo header.c é a implementação da função handler. Basicamente, a função handler é responsável por receber os parâmetros de entrada, realizar o processamento e disponibilizar alguma mensagem, algum retorno que vai ser posteriormente convertido como uma resposta e enviado de volta para o usuário. Os próximos comandos envolvem a criação do arquivo index.c, não é? Na pasta anterior à pasta que foi adicionada os dois arquivos mencionados, handler.c e handler.h. E o conteúdo desse arquivo é o seguinte: ele é responsável por receber o parâmetro do watchdog, processá-lo e, posteriormente, enviá-lo para o handler, que é a função que realiza o processamento de fato. Então, essa conversão é feita dessa forma. Os dados eles são recebidos da entrada padrão, são tratados, no caso aqui exige a remoção do caractere /n, para fins de para evitar que possa ocorrer qualquer tipo de problema, né, durante o processamento. E em seguida, a entrada tratada é enviada para a função handler, que realiza o processamento e devolve a resposta para o watchdog para ser convertida como uma resposta. Bom, o próximo passo é a adição dos arquivos Dockerfile e do arquivo template.yml. O arquivo Dockerfile é responsável por configurar a imagem que vai ser utilizada para criar o novo container da função. Então, aqui no caso existem as instâncias padrão, as dependências, né, a adição das dependências, como o próprio watchdog, e o Alpine. O Alpine, no caso, é uma imagem de uma versão do Linux extremamente leve. Originalmente, sem nenhuma dependência instalada, o Alpine é uma versão que possui somente 5 MB. Então ela é muito utilizada, principalmente na criação de containers e de funções serverless. Em seguida, o pacote BuildBase é adicionado, que é um pacote que conta com as dependências necessárias para se executar programas em C. E a partir disso, os comandos executados envolvem
a cópia do conteúdo do Watchdog para o seu diretório, para o seu devido diretório dentro do container que vai ser criado, a adição de permissão para o Watchdog e a implementação de um health check, que é responsável por verificar o estado do container mediante um intervalo de tempo, que no caso são 3 segundos. Em seguida, o comando fwatchdog é inicializado. Ou seja, a partir do momento que o usuário cria uma função, o Dockerfile ele vai ser acionado e a imagem vai ser construída e o container vai ser feito a partir da imagem construída. No final, o primeiro comando a ser executado dentro do container é o comando fwatchdog, que inicializa o watchdog e prepara o container para que ele possa receber as informações dos usuários. O arquivo template.yml é um mero arquivo de configuração e ele apresenta a linguagem referente ao template, né? A linguagem de programação daquele container, o processo principal, que é um executável, que é criado com base no handler, no caso, é um compilado do arquivo handler, não é? .exec, e uma mensagem que pode ser personalizada, que é apresentada toda vez que o usuário cria uma nova função serverless baseada no template que acabamos de criar. É interessante mencionar que esses arquivos que foram apresentados eles podem variar de acordo com a linguagem de programação desejada. Então, podem existir mais arquivos, inclusive, outros arquivos de configuração, outros arquivos de dependência. O Dockerfile provavelmente vai ser diferente, porque ele é necessário que as dependências corretas sejam adicionadas, mas, de forma essencial, esses são os arquivos utilizados durante a criação de um novo template. A partir disso, a linguagem está disponível para ser utilizada no framework e novas funções podem ser criadas a partir do conteúdo criado. Pessoal, então dando prosseguimento aqui ao nosso módulo prático, vou falar um pouquinho agora sobre a eBPF. eBPF é o Extended Packet Filter. Ele é basicamente uma máquina virtual RISC de 64 bits que roda no kernel do Linux. Já tem suporte para ele no kernel do Linux. Uma das funções que ele é mais usado é para processamento rápido de pacote. Você consegue processar, colocar programabilidade aos pacotes e usando direto do kernel do Linux, o que é bem eficiente. Quando você gera o código eBPF, ele é transformado para bytecode eBPF, que é o que a máquina virtual eBPF lê. Hoje em dia já tem suporte para algumas linguagens, incluindo entre elas C e P4. Você escreve seu código em C, compila ela para bytecode eBPF e consegue rodar ela na máquina virtual dentro do kernel do Linux. Aqui nós vamos agora adicionar o suporte eBPF no nosso template C, criado no passo anterior. O BPF é nada mais do que uma implementação em espaço de usuário do eBPF. Como eu já falei anteriormente, o eBPF roda no kernel do Linux. Aqui o eBPF é uma versão disso em espaço de usuário. Então, o primeiro que a gente tem que fazer é alterar o template C feito anteriormente, feito no passo anterior. A gente tem que instalar os pacotes de dependências do BPF, gerar a máquina virtual para poder rodar o programa BPF que vai ser criado pelo desenvolvedor, pelo usuário. Então, para começar, a gente vai copiar o conteúdo da pasta CLanguage, do template do CLanguage que a gente criou lá atrás, no primeiro comando que a gente entra na pasta. Em seguida, a gente dá esse CP aqui para copiar da pasta do CLanguage para o CBPF. E aqui a gente já entra dentro da pasta para alterar os arquivos lá dentro. O primeiro arquivo que a gente vai alterar é o nosso Dockerfile. As linhas da diretiva RUM que estão aqui abaixo, no slide aqui, tem que ser adicionado logo após as diretivas from, para instalar as dependências. Aqui a gente vai instalar o Clang, que é um compilador C que tem suporte para o BPF, e instalar o Git para baixar o código do BPF do servidor do GitHub, e baixar o LLVM, que é um
é parte do compilador Clang para geração de código. Aí, logo após a primeira definição do workdir, a gente tem que adicionar essas linhas abaixo, que está aqui, para que faz o download do código BPF e do repositório oficial do BPF e compilam a máquina o BPF virtual de teste. A gente vê o primeiro comando, o git clone, que é clonando o BPF aqui. A gente muda o workdir para a pasta que a gente acabou de clonar, que é a pasta do BPF, e dá um make-c, que é para compilar o código que a gente acabou de baixar do GitHub. Em seguida, a gente adiciona essa linha, a linha abaixo aí, ela copia o arquivo render.c, que é o arquivo onde o usuário vai escrever a função BPF dele, para compilar o código e o script do usuário. Aí vocês veem que é o 1, dá o Clang, que é o compilador, Selenium, passando as opções necessárias para criar o código, o bytecode ABPF. Aí, por fim, a gente adiciona a linha que executa o código gerado na máquina virtual. Adiciona lá no mesmo lugar que adiciona a linha que roda o código nos outros templates. No mesmo lugar lá que adicionou no template anterior, vai lá e substitui por esse. Muda o fprocess lá. E aqui, basicamente, a gente está rodando a VM que a gente criou com o código que estava lá no handler, que é o que a gente compilou nos passos anteriores. Aí pronto, a gente já tem terminamos o Dockerfile. Agora a gente tem que alterar o arquivo handle.c com o código abaixo, que vocês podem ver no slide aí. Que a única diferença é que a gente inclui a biblioteca do BPF. Feito isso, com essas alterações, o seu template C agora já é um template de BPF. Vamos fazer uma funçãozinha de exemplo, só para vocês verem como é que funciona. O primeiro que a gente tem que fazer, como toda vez que vai criar uma função, é instanciar a função baseada no template. A gente está aqui no FastClick, que é o cliente do OpenFast, criando uma nova função. Na linguagem C é BPF, que é o template que a gente acabou de criar, chamada Hello BPF, a função. A gente criou isso aqui no primeiro comando, no segundo comando a gente simplesmente entra na pasta. Você dá um CD no Hello BPF function. Aí o próximo passo é adicionar o código BPF que a gente quer executar. E nesse exemplo, vamos fazer uma coisa simples, vamos levar uma constante ao quadrado. E para isso, basta editar o render.c do jeito que está aí embaixo. Tem o main, a gente definiu uma variável A, definiu ela constante no código, A igual a 2, e retornou A vezes A. Que no caso vai ser 4, né? Aí agora a gente gera a imagem com o FastClick Build, como a gente fez para as outras imagens, para as outras funções. Com a imagem gerada, a gente publica a função. Dá o FastClick deploy da função. E agora, com a função já publicada, é só invocar. Estou fazendo por aqui quanto pela interface de web, que vocês já viram também. Aqui eu fiz usando o curl. Chamei a função, ela retornou o valor esperado. E apesar de simples, esse exemplo consegue demonstrar que com essa ferramenta em mãos, você pode rapidamente gerar e disponibilizar funções ABPF, que em geral não é uma coisa tão simples. Então é isso, pessoal. Até a próxima.